Vamos abrir a palavra em Gálatas, capítulo 2, versos 19 e 20. Vamos ouvir a leitura da palavra, vamos ouvir com fé, confiança e com carinho a palavra de Deus. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que Deus revele esta grande verdade ao nosso coração nesta manhã. No próximo dia 19, portanto, daqui a 5 dias, a cristandade no mundo inteiro volta-se para a cruz do Calvário para lembrar a crucificação e morte do nosso Senhor Jesus Cristo. No Brasil, a Sexta-feira da Paixão, assim chamada, foi incorporada ao calendário de feriados e dias comemorativos. E é comemorado de várias maneiras. É feito procissão, uma espécie de via dolorosa para lembrar a morte de Cristo. E isso se repete em vários lugares do mundo, em várias cidades do mundo. Em Jerusalém, milhares de peregrinos de toda parte do mundo, cristãos e até palestinos, convertidos, que foram convertidos ao Senhor Jesus Cristo, percorrem o caminho por onde Jesus passou com a sua cruz, até o local da crucificação, segundo a tradição cristã. Mas nem sempre o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado da cruz de Cristo, da morte de Jesus Cristo, não é percebido, não é notado por eles. Jesus, no capítulo 18 de Lucas, versos 31 ao 34, ele coloca uma questão, exatamente a questão de não perceber, de não notar o verdadeiro sentido da obra do Calvário, da cruz do Calvário e da sua morte. Tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus: Eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará.
Eles, porém, nada compreenderam acerca dessas coisas, e o sentido dessas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Vejam os irmãos, Jesus falou acerca da cruz, da sua morte na cruz e também da sua ressurreição, de uma maneira direta, sem rodeios. Mas eles, os seus discípulos, não compreenderam acerca destas palavras dita pelo Senhor Jesus Cristo. Eles não compreenderam as palavras de Jesus. E diz o texto que eu quero chamar a atenção dos irmãos para isto. E o sentido destas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam, não notavam o que ele dizia. Você vê? Estava encoberto. Eles não tinham uma percepção do que de fato aconteceu na cruz do Calvário, o que de fato iria acontecer, né? Eles não tinham uma percepção do que iria acontecer com Jesus na cruz do Calvário. Eles não entenderam nada. Estava tudo encoberto, o sentido verdadeiro, porque nós precisamos compreender o sentido da palavra de Deus. Não basta ler o texto, você tem que entender, e entender pela revelação o sentido daquilo, o sentido da palavra de Deus. Os discípulos não sabiam do que Jesus estava falando naquele momento. Eles estavam por fora do assunto. Mas depois eles foram revelados para compreender o que de fato aconteceu na cruz, porque Jesus morreu naquela cruz. É aí, irmãos, que reside a grande confusão da cristandade. A cristandade não percebe o sentido da morte de Jesus por nós, o que de fato aconteceu na cruz. E isso gera uma grande confusão. A cristandade está sem rumo, de fato está, porque a maioria não percebe o sentido verdadeiro, o sentido que nos liberta, o sentido da morte de Jesus na cruz. O diabo sabe disso muito bem e tem feito um trabalho incansável nesse sentido. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 3 e 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Você vê,
Mas se ainda, porque já era tempo de conhecer de fato o que aconteceu na cruz. Não só conhecer, mas também experimentar. No entanto, o apóstolo Paulo diz: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, para os perdidos, está encoberto. E diz mais: o Deus deste mundo, deste século. Quem é o Deus deste mundo? Quem é o Deus que Paulo diz aqui? É Satanás. Satanás procura fazer isto com muito empenho. É uma atividade que Satanás faz e gosta de fazer. É a atividade de sua preferência. Cegar o entendimento dos incrédulos. Veja bem, ele só pode fazer isso com os incrédulos. Aí você diz assim: mas eu sou da igreja, estou na igreja, eu frequento a igreja, eu sou há muito tempo. Isso não significa que você é crente verdadeiro. Você pode ser um incrédulo de muitos anos. Um incrédulo cantando, um incrédulo dirigindo louvores, incrédulo orando, incrédulo pregando e indo para o inferno, porque você não experimentou de fato e nem entendeu e nem compreendeu o que de fato aconteceu na cruz. É assim. Se estiver pregando o Evangelho, para mim está ótimo, porque o que me satisfaz é o Evangelho. Infelizmente, o diabo tirou isso da cristandade incrédula. Cristandade incrédula. Então, o Deus deste mundo, deste século, cegou o entendimento dos incrédulos. E a cristandade está cheia de incrédulos. Quando a luz do Evangelho brilha em nossos corações e mentes, aí nós vamos compreender e perceber o significado e o sentido da cruz do Calvário. Pedro disse assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, isto é, sobre a cruz, os nossos pecados foram transferidos para Jesus, para o corpo de Jesus na cruz, para que nós agora não são os pecados que Jesus levou, agora somos nós mesmos, sou eu mesmo, é o pecador, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Eu também entrei nessa crucificação com Cristo. Ele foi crucificado por mim
e eu fui crucificado com ele para o pecado. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. É a resposta. De modo nenhum. Você sabe o que significa de modo nenhum? Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Nós morremos para o pecado. Morremos em Cristo para o pecado. E assim fomos libertos e justificados do pecado. A palavra diz: porquanto quem morreu está justificado do pecado. Romanos 6:7. Então, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos 6:11. Irmãos, a cruz foi um lugar escolhido por Deus para colocar o seu Filho, que seria morto por nós, para que nós fôssemos crucificados e mortos juntamente com Ele. E essa morte é uma morte para o pecado. Você viu? É uma morte para o pecado. Por isso que eu disse que se você crê na sua morte, mas não foi liberto do pecado, você é um incrédulo. De fato é. Porque o resultado da nossa morte com Cristo é a nossa libertação do pecado, é a nossa separação do pecado. Quando Cristo morreu, portanto, nós morremos com Ele. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. É o que diz a palavra. Ser crucificado com Cristo é o chamado para todo mundo. Ser crucificado com Cristo é o chamado do Evangelho para todo mundo. É uma grande bênção morrer com Cristo na cruz. Morrer para o pecado. Morrer para mim mesmo. Pela nossa crucificação com Cristo, nós morremos para o pecado. E nessa nossa crucificação com Cristo, aconteceu uma coisa grandiosa. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Quando nós, pela fé, na palavra, nos rendemos à morte com Cristo, Ele passa a viver em nós. Quando nós, pela fé, na palavra de Deus, nos rendemos à morte com Cristo, Ele passa a viver em nós. A morte com Cristo finalizou a vida pecadora, para que Cristo entre em seu lugar com a sua vida ressurreta, justa e santa. No aspecto espiritual, tudo na vida cristã autêntica depende disto. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, não há poder maior
do que o poder da cruz de Cristo. Nesta cruz, Jesus destruiu totalmente a obra do pecado, pôs um fim cabal no imperialismo do demônio e salvou o universo. É lógico que eu não estou me referindo a um pedaço de madeira, a cruz em si. Não me refiro à cruz em si, mas o que aconteceu nela. Nela, Jesus foi crucificado e eu, como pecador, também fui crucificado em Jesus. E isso representa o meu fim como pecador rebelde e separado de Deus. A cruz de Cristo representa o fim do pecado na vida dos crucificados com Cristo. Na cruz de Cristo, a minha vida pecadora foi finalizada. Quem passou pela cruz com Cristo, em Cristo, com Cristo também chegou a vida real. A vida real é Cristo vivendo em mim. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, eu não creio em cruzes. Eu só creio numa cruz. A cruz de Cristo, onde Ele foi crucificado por mim e eu fui crucificado juntamente com Ele para ser salvo. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Se Jesus morreu sozinho no nosso lugar na cruz, então nós continuamos ainda culpados. Porque a justiça de Deus manifesta na cruz tem a ver com a punição do pecador, e a punição do pecador é a morte, e ali em Cristo nós morremos para o pecado. Deus providenciou para que nós fôssemos crucificados e mortos no corpo de Cristo, porque a morte era a nossa punição. Se você pensa que Cristo morreu sozinho no nosso lugar, então quero lhe pedir, tire isso da cabeça e creia já sua morte com Cristo na cruz. A morte e a ressurreição e a vida de Jesus estão colocadas por Deus nas Escrituras num conteúdo para ser experimentado. Aliás, todas as promessas de Deus colocadas aí nas Escrituras é para ser experimentada. Cristo nos colocou na sua experiência de crucificação e morte, e nós fomos crucificados e mortos com Ele. Depois disso, Deus
nos ressuscitou com Cristo, ganhamos a sua vida e o próprio Cristo entrou em nós e em nós Ele vive. E agora? Agora é preciso crer nesta verdade da palavra de Deus. É preciso crer. Jesus Cristo me substituiu fisicamente na cruz, mas espiritualmente eu morri nele, com Ele. O meu velho ser pecaminoso já morreu em Cristo na cruz. O novo ser já vive em mim, o antissanto, o próprio Cristo. Nisto creio. Irmãos, na morte de Cristo, eu não escapei da morte. Eu morri com Ele. Morri com Cristo. Eu nada vi e nada senti. Mas, assim mesmo, morri com Cristo. Porque a palavra de Deus afirma a minha morte com Cristo. E é na palavra que eu creio. Eu não senti nada, não vi nada, mas creio, porque é a palavra de Deus que está afirmando a minha morte, a nossa morte com Cristo na cruz. Morri com Cristo e também ressuscitei com Ele. E agora, a partir da minha ressurreição com Cristo, Ele vive em mim a sua vida justa e santa. Então, esta semana se comemora a Páscoa nas igrejas, nas escolas, em vários lugares. Mas é uma Páscoa sem a minha morte com Cristo. Não resolve a minha situação. Na Páscoa em que Cristo foi oferecido em sacrifício, aconteceram duas mortes. A do Cordeiro, o próprio Jesus, e daqueles por quem Ele morreu. A cruz de Cristo dá sentido a tudo. A cruz do Calvário dá sentido a tudo. Para uma pessoa ser salva, ela precisa chegar a esta experiência com Cristo. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu, pela graça de Deus, assumo, mediante a fé na palavra de Deus, morri em Cristo. Morri em Cristo. E desse modo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Você já creu sua morte com Cristo? Você já creu a sua ressurreição com Cristo? Cristo vive em você? Caso não, então creia. Creia já. É urgente. Irmãos, não há santidade enquanto o homem velho permanecer vivo em nós. Não tem jeito. Não haverá nenhuma santidade enquanto estivermos vivos para o pecado. Gostaria de deixar
3 aspectos da cruz do Calvário que fazem parte da nossa vida diária. Primeiro, a cruz nos mostra o que Jesus fez por nós. Ele morreu em nosso benefício. Ele morreu em nosso favor. Ele morreu em nosso favor. Isto chama-se amor. Amor incondicional, amor sem limites, sem fronteiras. Um amor que extrapolou tudo que somos capazes de pensar. Tudo. O amor que extrapolou tudo. E nós precisamos diariamente perceber esse sentido da cruz do Calvário. Segundo, a morte de Jesus na cruz não representa apenas a morte dele, mas também a nossa morte com ele. A nossa morte com ele. Esse sentido nós precisamos perceber, notar, conhecer muito bem. Muito bem. Ele morreu por nós. E isto é muito amor. Mas nós também morremos com ele. Ele nos fez morrer com ele. E agora, aqui é a sua justiça. Terceiro, a morte de Cristo, a cruz do Calvário, também aponta para a ressurreição. Porque Cristo ressuscitou. E todo aquele que passou com Cristo pela cruz saiu pela ressurreição, juntamente com Ele. E agora ganhamos a vida de Deus em nós, a vida de Cristo, e o próprio Cristo está em nós, vivendo a sua vida. Também precisamos perceber o sentido disso na nossa vida diária. Creiam, irmãos, creiam.